Fala, gente boa, aqui é o Diego e a gente vai iniciar mais um vídeo para auxiliar aquele concurseiro um pouco desprovido de capital. E no vídeo de hoje o assunto é nacionalidade, artigo 12 e 13 da Constituição. Esse assunto ele não cai em prova, ele despenca em prova. Também abordaremos alguns outros aspectos que estão dispersos ao longo da nossa Constituição Federal. Então fique aí com mais um vídeo. Então, ou tu vai ser brasileiro nato ou tu vai ser naturalizado. O brasileiro nato ele vem de um misto. Ou é por sangue, ou é por solo, ou pode ser por sangue e solo. Como assim? É brasileiro nato aqueles que nascem na República Federativa do Brasil, ainda que seus pais sejam estrangeiros, mas desde que esses não estejam a serviço do seu país. Ou seja, tu nasceu em solo brasileiro, mesmo que teus pais sejam estrangeiros, tu vai ser brasileiro nato. Esse é o critério solo. Contudo, se teus pais estão a serviço do país deles, então tu não vai ser brasileiro nato. Exemplo, tu nasce no Brasil, filho de um argentino e de uma argentina que está a serviço do governo da Argentina, tu não vai ser brasileiro nato, tu vai ser argentino. Agora, se tu nasce no Brasil, filho de uma argentina e de um argentino que não estão a serviço do seu país, eles estão no Brasil trabalhando para o governo norte-americano, para o governo estadunidense, então tu é brasileiro nato, pois nasceu em solo brasileiro e teus pais não estavam a serviço do país. Quando essa questão cai em prova, esse ponto, normalmente eles buscam fazer uma confusão, dizendo que tu é filho de um casal de holandeses que estava a serviço do governo do Panamá e nasceu no Brasil. O que tu é? Tu é brasileiro nato, porque o casal de holandeses ele estava a serviço do governo do Panamá. Só não vai ser brasileiro se o casal de holandeses estivesse a serviço da Holanda. Ainda é brasileiro nato os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, tu nasceu no estrangeiro e teu pai ou mãe está a serviço da República Federativa do Brasil, tu é brasileiro nato. Um casal de brasileiros que trabalha na Embaixada do Brasil na Austrália e tu nasce lá, tu é brasileiro nato. Bom, ainda é brasileiro nato os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira competente. Teu pai e tua mãe estão passeando na Inglaterra e tu nasce lá e eles procuram a repartição competente de registro, tu ainda é brasileiro nato. Também é brasileiro nato aqueles que nasçam no estrangeiro e venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e alcançado esta, optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Ou seja, tu é filho de pai ou mãe brasileira, tu nasceu no estrangeiro e depois de completar a maioridade, ou antes de completar a maioridade, tu vem residir no Brasil e solicita então a nacionalidade brasileira, tu vai ser brasileiro nato. Lembrando que só pode solicitar, né, depois que tu completar a maioridade. Então, se tu descobriu lá com 30 anos que teu pai e tua mãe eram brasileiros e tu veio residir no Brasil, tu pode solicitar a nacionalidade brasileira e tu será brasileiro nato pelo critério de sangue. Então, como nós vimos, o critério solo é nascer em solo da República Brasileira, da República Federativa Brasileira, e o critério sangue é herdar o sangue de teus pais. Já o brasileiro naturalizado é aquele que busca a naturalização brasileira pela vontade. E nós temos dois casos. Melhor, nós podemos dizer que nós temos três casos, mas são os dois os mais recorrentes são o estrangeiro de qualquer nacionalidade, né, que residindo no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, requisite a nacionalidade brasileira. Então ele será um brasileiro naturalizado. Já os estrangeiros de países de língua oficial portuguesa, Moçambique, Angola, que residam no Brasil por mais de um ano com idoneidade moral, eles terão a naturalização brasileira. Então veja bem, os estrangeiros de outra matriz linguística, né, que não seja o português, tem que ficar 15 anos e não pode ter condenação penal para ter a naturalização brasileira. Já os países de língua oficial portuguesa, eles vão ter vantagem nesse processo, pois apenas com um ano ininterrupto e sem idoneidade moral, tu pode virar brasileiro naturalizado. Já em relação a Portugal, nós temos uma característica. Os portugueses vão ter o privilégio da reciprocidade. Ou seja, tudo que a legislação portuguesa conceder aos brasileiros, o Brasil vai conceder aos portugueses. Esse é o chamado privilégio da reciprocidade. Então são esses três casos da naturalização, né, do brasileiro naturalizado. Países que têm outra matriz linguística que não o português, 15 anos, né, sem condenação
penal, e daí tu pode ter a naturalização brasileira. Já os países de língua oficial portuguesa, o processo é mais rápido, né? Porque acredita-se que já que tua língua é a mesma, né, o processo de aglutinação na cultural será mais fácil, é apenas 1 ano, e Portugal vai ter o privilégio da reciprocidade. Tudo que Portugal concedeu ao Brasil, os brasileiros concedem a Portugal. Então, se Portugal conceder a naturalização com 1 mês, o Brasil vai conceder com 1 mês. Claro que isso não cai em prova. É só lembrar que é os privilégios da reciprocidade. Então agora, pessoal, uma questão para a gente fixar um pouco o conteúdo. Vamos ela. Ela é uma questão de tribunal. Considere as seguintes situações. Paula, brasileira, estava na Irlanda a serviço do Brasil quando nasceu seu filho Bernardo. Então veja bem, se ela estava na Irlanda a serviço do governo brasileiro, é um dos casos de brasileiro nato. Então o Bernardo, filho de Paula, será um brasileiro nato. Mercedes, chilena, veio ao Brasil para desfrutar suas férias quando nasceu sua filha Angelita. Se Mercedes estava passeando, não estava a serviço do governo de seu país, e a filha dela nasceu em solo brasileiro, Angelita será também um dos casos de brasileira nata. Vai ser uma brasileira nata. Então, Manuela, brasileira, apenas estudava inglês na Austrália quando nasceu seu filho Anthony, o qual não foi registrado em repartição competente. Lembremos, se ele não foi registrado em repartição competente, ainda existe outra possibilidade de ele se tornar brasileiro nato. Qual é? É que o próprio Anthony venha residir no Brasil e depois de completada a maioridade, ele faça então a solicitação da nacionalidade brasileira e ele será um brasileiro nato. Então vamos às alternativas. No termos da Constituição Federal, Bernardo é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe brasileira estava a serviço do Brasil. Até aí a letra está certa. Vamos ver a Angelita, então. A Angelita é brasileira nata, desde que venha residir no Brasil e opte... Não, peraí, já tornou a questão errada. A Angelita nasceu em solo brasileiro e a mãe dela não estava a serviço do seu país. Então a Angelita será uma brasileira nata. Então essa A já está errada, não precisamos nem continuar ela. Letra B. Bernardo é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe brasileira estava a serviço do Brasil. Até aí a B está certa. Angelita não é brasileira nata, mesmo que nascida em território brasileiro por suas mães chilenas. Não, tá errada. Ela só não seria brasileira nata se a mãe dela estivesse a serviço do seu país, do governo chileno. Então já deixou a B errada. Nem precisamos continuar. Vamos na C. Bernardo não é brasileiro nato, ainda que filho de mãe brasileira, pois nasceu no estrangeiro. Já está errada se o Bernardo é brasileiro nato. Ele nasceu no estrangeiro, a mãe dele estava a serviço do governo brasileiro, então ele é brasileiro nato. Vamos para a letra D. Bernardo e Anthony são brasileiros nato? Sim, Bernardo e Anthony são brasileiros nato, mesmo que nascido em territórios estrangeiros, pois são filhos de mãe brasileira. Tá, certo. Angelita não é brasileira nata? Não, aí tá errado, daí torna a letra D errada, pois Angelita é brasileira nata, como a gente viu. Mesmo a mãe dela sendo chinela, ela nasceu em território brasileiro, e a mãe dela não estava a serviço do seu país. Então, se a, B, e C e D está errada, só não resta a alternativa E como certa, mas vamos ler ela. Bernardo é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe, brasileira, estava a serviço do Brasil, certo? Angelita é brasileira nata, pois nasceu no Brasil e sua mãe estrangeira não estava a serviço de seu país. Excelente! Anthony é brasileiro nato, desde que venha residir no Brasil e opte em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Excelente, a letra E é uma resposta perfeita, pois ela traz os principais casos de brasileiro nato. O único que faltou ali é aquele brasileiro nato que nasceu no estrangeiro, né, filho de mãe brasileira, nasceu no estrangeiro e a mãe dele registrou ele em repartição competente. Fora isso, traz todos os casos de brasileiro nato. Excelente questão. Boa para a gente retomar o conteúdo de uma maneira bem detalhada. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam então de curtir e deixar seu comentário. Até semana que vem.